Meus irmãos, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. É realmente assim uma alegria para nós estar aqui. O pastor Rafael pediu para que eu me apresentasse de novo, né? Mas sou missionário aqui da igreja, eu e a Eliane. Ela foi deixar ali os meninos lá fora por causa do Timóteo, ele não se aquieta, né? Então a gente tem a Elisa de 5 anos, tem o Timóteo de 2 anos e meio e tem a Ana que está na barriguinha da Elisa, né? Da Eliane. Em julho nasce a nossa terceira filha, né? 3 de 7. E a gente está muito feliz por isso. Muito feliz de estar aqui também na igreja. Acho que alguns irmãos já puderam ir em Lagoa de São Francisco e conhecer. A gente está agora, que dia é hoje? Hoje é 17? 16. Dia 19, fazem 6 anos que nós estamos em Lagoa de São Francisco, né? Que nós morávamos em Piripiri e agora nós moramos já há 6 anos em Lagoa de São Francisco. E a gente também vai ao interior, chamado Alazão. Alguns irmãos já conheceram também, que é um povoado. A gente tirou férias agora no mês de janeiro. Fevereiro a gente retornou às atividades, né? São vários missionários lá em Lagoa. Nós estamos com 2 casais seminaristas. Um foi para casa hoje, o outro prega. Caio, que é um seminarista, prega hoje em Lagoa. E eles estão lá estagiando e também conhecendo para possivelmente retornar e morar, né? Caio e Marina talvez morar em Lagoa de São Francisco. Acho que é isso, está apresentado, não tá? Amém. Eu queria orar com vocês antes da palavra. Vamos orar? Pai, Senhor, nos ajuda a pregar nessa noite, nos ajuda a trazer a palavra para a Tua igreja, nos ajuda a crer, Deus, no Teu Evangelho e crer na Tua palavra. O Senhor é como um martelo que quebra a rocha, Deus. Então, quebra o nosso coração nessa noite, Deus. Quebra as nossas concepções, quebra o nosso entendimento, quebra as nossas vontades, quebra os nossos sonhos, Deus. Os nossos desejos mais íntimos, Deus, que às vezes nos afastam do Senhor, Deus. Quebra, talvez, planos, Deus, que são nossos, mas que não são Teus. E ajuda o nosso coração a se realinhar com o Senhor, Deus. Realinhar com a Tua vontade, realinhar com o Teu desejo, realinhar com aquilo que o Senhor quer. Ajuda, Deus, a Tua igreja nessa noite a realinhar o coração em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, semana passada, no final do culto, eu estava conversando com um jovem lá na igreja. E esse jovem, ele perdeu a função renal quando ele tinha 6 anos de idade. Ele teve uma infecção e ele perdeu 100% da função renal com 6 anos de idade. E ele está há 20 anos fazendo hemodiálise. Há 20 anos que 3 vezes por semana ele realiza hemodiálise. Ele começou a hemodiálise em Teresina. Anos depois ele foi para Campo Maior. E esse ano ele conseguiu ser transferido para Piripiri e está fazendo hemodiálise aqui. Por causa desse problema nos rins, de não ter mais os rins funcionando, ele não conseguiu estudar. Ele tinha que viajar várias vezes na semana, às vezes saindo de madrugada e retornando à noite. Ele não conseguiu ter um trabalho, ele não conseguiu ter uma vida que talvez ele planejou devido à função renal dele. Então ele é um jovem que não desenvolveu fisicamente, ele é baixinho, né? É bem magro, acho que deve ter uns 42 quilos no máximo. Ele praticamente não pode beber água, ele praticamente não pode se alimentar, então ele se alimenta muito pouco, e isso tem gerado nele várias dificuldades físicas e emocionais. E há algum tempo ele aceitou a Cristo, ele conheceu a Cristo, e hoje em dia ele congrega na nossa igreja, né? E no final do culto da semana passada,
Ele sentou comigo no final do culto e disse assim: Zânio, eu tenho sentido assim fortes crises de ansiedade. Eu iniciei agora um tratamento para ansiedade, devido a toda essa dificuldade com os meus rins, a dificuldade com a vida, e tem sido muito difícil para mim. E eu perguntei para ele assim: qual é o seu principal medo, assim? E ele falou para mim: todas as pessoas que faziam hemodiálise comigo já morreram. Só eu sobrevivi. E toda vez que um amigo meu, que eu já tenho anos vendo ele ali na hemodiálise, morre, eu entro em pânico, imaginando assim: eu perdi mais um. Enquanto eu conversava com esse jovem sobre esse texto que nós vamos ler nessa noite, passou por detrás da gente o irmão Mateus. O Mateus é um jovem bonito, da mesma idade praticamente do irmão, saudável, alto, louro, recém-casado, prega na igreja. Irmãos, na hora veio aquele sentimento de um pouco de injustiça. De um lado estava uma pessoa totalmente fragilizada pelas situações da vida, totalmente sofrida pelas situações da vida. Na mesma igreja estava outra pessoa aparentemente bem beneficiada pela vida, com um futuro na sua frente. Responder o que a palavra de Deus ela nos mostra para o sofrimento é sempre algo difícil. E eu creio que esse texto, ele traz para nós essa resposta. Vamos ler o texto? Amém? João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 23. João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 23. Enquanto vocês encontram o texto, talvez alguns irmãos aqui, eles não tenham experimentado sofrimentos grandes, ou tenham uma vida relativamente boa ou tranquila. E naturalmente a gente tem a sensação de pensar assim: Zânio, o que esse texto tem comigo? Irmãos, talvez esse texto não seja útil para você agora, mas em algum momento da sua vida, acredite, ele vai ser. Em algum momento da nossa vida, o sofrimento ele nos encontra, isso é natural. Assim como a alegria também nos encontra. E a gente precisa entender aquilo que o Senhor quer para nós. Os irmãos encontraram João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Amém? Vamos ler? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele tinha ressuscitado. Os discípulos estavam na expectativa de que ele ia aparecer na Galileia. 7 discípulos foram para a beira do mar e naquele momento Pedro disse assim: Vamos pescar? Eles passam a noite pescando e não conseguem apanhar nada. É quase que como uma referência da palavra a mostrar como é inútil nossos esforços sem a presença de Jesus. Quando estava iniciando o dia, madrugadinha, já quase amanhecendo,
os pescadores voltando decepcionados para a praia. De longe, João, que é quem escreve esse livro, ele avista um homem sentado na praia, assando uns peixes e uns pães. Aquele homem olha lá para dentro do barco e diz assim: meus filhos, vocês têm peixe? Irmãos, aquela voz para João foi, na mesma hora ele conheceu. Era um mestre. Ele está transfigurado, ele está diferente, mas é ele. João, ele olha para Pedro e diz assim: é o mestre. Pedro, ele entra num desespero tão grande para ver Jesus. Ele estava nu no barco, como era costume dos homens pescar. Ele só se cinge com a roupa, ele só amarra a sua roupa no meio. Ele pula no mar para ver Jesus. Enquanto os outros vêm devagar, puxando ali a sua rede. Ele senta com Jesus. Os discípulos tiram os peixes, são 153. Ninguém fala nada. Jesus mesmo reparte o pão e o peixe, entrega para eles, mas todos ficam em silêncio. Era o mestre, era Jesus. Ninguém contestava isso. Depois que eles comem, Jesus chama Pedro num canto, sozinho. Imagine a imagem, é Jesus à beira do mar, Pedro à beira do mar, e era a primeira vez que eles iam ter uma conversa na ressurreição, após a ressurreição. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu te amo. Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez, Jesus olha para Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, pela segunda vez, fala: cuida das minhas ovelhas. Mas, irmão, Jesus, pela terceira vez, olha firmemente para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Aquela terceira pergunta, irmão, parece ter quebrado totalmente Pedro. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para Pedro e fala pela terceira vez: então cuida das minhas ovelhas. O texto que nós estamos lendo aqui, ele faz referência direta à traição de Pedro. Lá atrás, Jesus olha para os seus discípulos na noite em que ele ia ser traído e diz assim: olha, hoje mesmo, nessa noite, vocês vão se escandalizar comigo, porque a profecia diz que vão ferir o pastor e as ovelhas elas vão se debandear. No mesmo momento, Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, eles talvez, mas eu jamais me escandalizarei contigo. Você jamais será uma pedra de tropeço para mim. Jesus olha: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a negação, irmãos, de Pedro a Cristo é uma das cenas mais grotescas da Bíblia, porque é Jesus sendo traído, Jesus abandonado pelos discípulos, Pedro entrando na casa do sumo sacerdote e os servos do sumo sacerdote olhando para ele e dizendo assim: você é um discípulo dele. Não, eu não conheço esse homem. Aparece outro servo: é sim, o teu jeito parece com o dele. Não, eu não sei quem é esse homem. E a terceira vez uma pessoa diz assim: é sim, você é discípulo. E a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar e dizer que nunca tinha visto aquele homem. O galo canta, Pedro chora. Jesus agora na praia, irmãos, Jesus estava realinhando a vida de Pedro. Era um Pedro que tinha traído Jesus, que estava sendo perdoado. Era um Pedro que não se via mais como um apóstolo, que o que tinha sobrado para ele era voltar a ser um pescador. Jesus estava agora olhando para ele e mostrando para ele que ele tinha sido chamado para ser pescador de homens, para cuidar da igreja do Senhor, para apacentar o rebanho do Senhor. Pedro estava sendo realinhado. A vida de Pedro estava sendo realinhada
em Deus. As coisas estavam sendo colocadas de novo no lugar. Pedro, naquela hora, ele sente o remorso pela terceira vez que Jesus pergunta se ele ama Jesus, porque ele lembrou que outra vez ele já tinha dito que amava Jesus e tinha traído Jesus por 3 vezes. Mas agora não era mais Pedro que estava dizendo que ia cuidar do povo de Deus ou que cuidava de Jesus, era o próprio Jesus dizendo assim: Pedro, você vai cuidar da minha igreja. O Senhor estava colocando de volta o ministério de Pedro no lugar. No versículo 18, diz assim: em verdade, eu te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. A vida de Pedro, ela parecia ser uma vida que estava dando tudo certo. Ele era um homem corajoso, era um homem que seguia Jesus, ele tinha sido chamado para ser um apóstolo de Jesus, era o mais velho dos apóstolos, ele havia pisado na bola com Jesus, negando a Cristo, mas Cristo agora tinha perdoado Pedro e ainda tinha colocado Pedro para ser o pastor da igreja de Deus. Irmãos, parecia que agora a vida de Pedro ela ia começar a andar, parecia que o negócio ia começar a dar certo. Jesus ressuscitou, os discípulos estão bem, ninguém morreu, e o único que morreu, que foi o mestre, está vivo. Eu tinha perdido o ministério, parece que eu recebi de volta, agora eu vou seguir Jesus novamente, as coisas estão dando certo. E do nada, Jesus dá assim um spoiler para Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu vou te contar como é que vai ser a tua vida. Quando você era novo, você ia para onde queria, fazia o que queria e dava tudo certo. Mas um dia, Pedro, quando você já estiver velho, uma pessoa vai pedir as tuas mãos, você vai entregar, ele vai te amarrar e vai te levar para onde você não quer. O próprio apóstolo João diz que Jesus estava dizendo para Pedro qual era o tipo de vida e qual era o tipo de morte que ele ia glorificar a Deus. Irmãos, Pedro ele foi escolhido para ser o pastor da igreja, ele foi escolhido para ser o apóstolo que cuidava da igreja. De fato ele cuidou da igreja de Jerusalém, mas agora ele recebe a notícia que o final da vida dele vai ser alguém prendendo ele e assassinando ele na velhice. É como se o seu chefe chegasse para você e dissesse assim: olha, você entrou aqui na empresa um aprendiz, você virou um empregado da empresa, você pisou na bola algumas vezes, eu quase te demito, mas agora eu vou te transformar em gerente. E aí você fica cheio de vida, né? Diz: rapaz, está dando certo, eu estou crescendo aqui dentro. De repente o seu chefe diz assim: rapaz, mas tem uma notícia, a tua aposentadoria não vai ser das boas, não, a tua aposentadoria vai ser morte. Irmãos, Pedro ele ficou sem chão. Pedro ele ficou arrasado. Nós como cristãos, irmãos, a gente tem uma tendência errada de achar que as coisas da nossa vida, ela vai numa crescente. Eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus, eu parei de beber, eu parei de usar droga, parei de trair minha esposa, parei de fazer coisa errada, agora minha vida ela vai deslanchar. Pablo Marçal, a minha vida vai crescer, vai dar tudo certo, porque o Senhor está comigo. E quando no meio do caminho, irmão, se descobre um câncer, quando no meio do caminho se perde um filho, quando no meio do caminho se descobre uma doença incurável, quando no meio do caminho se descobre uma depressão,
Quando as coisas que parecem que era para dar certo, ou as coisas que estavam dando muito certo, simplesmente começam a dar muito errado, mesmo você sendo um cristão e amando ao Senhor. Na nossa igreja, no ano passado, 2 irmãos descobriram câncer. Um irmão no estágio avançado, um irmão no estágio inicial, e uma terceira irmã está fazendo tratamento para a lesão não se transformar num câncer. Eles estavam bem, uma funcionária pública, o outro é empresário, eles estavam vivendo a vida deles, indo para a igreja fielmente, orando com a gente, quando de repente eles mandam uma mensagem no WhatsApp. Eu fiz um exame e deu alguma coisa diferente. Parece que não é bom. Quando a coisa está realmente dando errado. Quando as coisas elas começam a desandar. Pedro, ele teve uma notícia que ninguém espera ter na vida. O dia da notícia ruim. A tradição diz que Pedro, ele foi para Roma, ele pastoreou a igreja de Roma, e Pedro, ele foi morto em Roma, segundo a tradição. E a tradição antiga, ela diz que Pedro, provavelmente, ele foi crucificado, assim como Jesus, porque era a morte mais comum entre aqueles que eram vistos como inimigos de Roma. Só que a tradição diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, por um pedido dele. Ele diz assim, olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, então me crucifique de cabeça para baixo. Se a tradição estiver certa, se ela não estiver enganada, faz muito sentido isso que está tendo em João. Pessoas cingindo as mãos de Pedro na sua velhice. Cingir significa segurar, amarrar, prender ou perfurar, e levando ele para a morte. Mas o certo é, irmãos, que essa foi a vida que Deus escolheu para Pedro. E o versículo aqui ele termina, João dizendo assim, essa foi a morte que Pedro glorificou a Deus. Quando eu conversava com aquele jovem que me falava que não tinha mais os rins e que estava vivendo com crise de ansiedade e que era muito difícil, irmãos, situações difíceis não têm aconselhamentos fáceis. Eu não podia fingir para aquele jovem que os rins dele iam voltar a funcionar, ou que ele vai conseguir um transplante, ou que a vida dele vai ser fácil, ou que ele vai parar de fazer hemodiálise. Talvez isso não seja real. A única coisa que eu podia dizer para aquele jovem era, talvez essa é a forma que Deus quer que você glorifique Ele. Talvez essa é a forma que Deus quer que você glorifique a Deus na sua vida e na sua morte. De que forma as pessoas vão olhar para esse seu problema nos rins e ver Deus? De que forma pessoas que estão sofrendo vão olhar para esse seu tratamento de hemodiálise e ver Deus? É muito interessante o final do versículo 19, que Jesus dá aquela notícia pesadíssima para Pedro, e no final ele termina olhando para Pedro e dizendo para Pedro, segue-me. Às vezes, irmãos, a nossa pergunta no momento de dor é, por que eu? E talvez a resposta do Senhor seja, segue-me. Só segue. Só confia e caminha. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?
Essa cena, ela é dramática, essa cena entre Jesus, Pedro e João, porque logo após Pedro receber a notícia mais impactante da vida dele, aqui no versículo 19, no versículo 20, irmãos, é um relance que a Bíblia mostra. Pedro, ele olha para trás. E quando Pedro olha para trás, é engraçado como as coisas são colocadas. Jesus está na frente de Pedro, João está atrás. Pedro, ele tem uma notícia difícil, ele para de olhar para Jesus e ele olha para onde? Para trás. Quando ele olha para trás, irmãos, ele vê João. E a imagem de João naquele momento era a pior possível. O próprio João explica isso no texto. Porque João, irmão, era o discípulo amado. Jesus tinha um carinho especial por João. É como se hoje fosse o queridinho de Deus. Tem uma frase no mundo que diz assim, que Deus tem os seus preferidos, né? Essa frase, ela é mentira. Mas, às vezes, a gente é tentado achar que é verdade. Você vê um cabazão bonito, 2 metros de altura, bem fisicamente. Você olha para ele assim, Senhor, o que foi que aconteceu? Eu também sou filho e não deu certo. Assim, ele tem tudo, eu não tenho quase nada, né? Foi isso que aconteceu. Foi essa sensação que aconteceu com Pedro. Pedro olha para Jesus, Jesus dá uma notícia ruim, ele olha para trás, irmão. Estava lá João, lindo, discípulo amado. E o próprio João que escreve esse texto, ele era tão assim... É engraçado porque esse texto ele é cômico. João fala de Pedro, da notícia ruim de Pedro, e quando ele vai falar dele mesmo, ele diz assim, e atrás de Pedro estava o discípulo amado. Aquele que se encostava no peito de Jesus e tinha ousadia, junto com os outros discípulos, diz assim, mestre, desses aí quem é o traidor? Olha... Já pensou? Irmãos, Pedro, ele se indigna. Veja como o texto traz a indignação. Que Pedro, ele olha para João e diz assim, e este? O que Pedro está querendo dizer assim, Senhor, quer dizer que eu, quando tiver velho, minha aposentadoria é um caba vir, me amarrar e me matar. E o queridinho aí, como é que ele vai morrer? Pedro aqui, irmãos, ele estava sendo tentado. O texto, ele mostra como o nosso coração, nos momentos de dificuldade, é tentado a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Tá, eu estou sofrendo, mas e o Anderson? Por que está tudo certo com ele? Talvez o desejo de Pedro era que Jesus falasse assim, não, ele também vai sofrer, ele também vai morrer, vão cortar a cabeça dele. Irmãos, e Jesus dá uma resposta surpreendente para ele. Jesus olha para Pedro e diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aí quebrou as pernas de Pedro, irmãos. Porque o que Jesus estava falando para Pedro era, Pedro, e se eu quiser que ele não morra? E se eu quiser que João não sofra? E se eu quiser que ele tenha uma vida diferente da sua, mesmo eu amando ele tanto como eu amo você, o que te importa? E Jesus termina dando a mesma ordem que ele tinha dado lá atrás. Segue-me. Pedro, deixa de besteira. Segue-me. Irmãos, isso aqui foi tão impactante para a igreja da época, que surgiu um boato na época de que João nunca morreria. De que ele podia passar 500 anos, se Jesus não voltasse novamente, ele ficaria vivo e não morreria. Aquilo, irmãos, foi impactante para Pedro perceber que a vida dele, a forma como Deus estava tratando o coração de Pedro, era diferente da vida de João e da forma como Deus estava tratando o coração de João. Nós somos tentados a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, principalmente nos momentos de sofrimento ou de dor. Mesmo como cristãos, a gente olha e diz assim, Senhor, mas por que é que a vida dele é melhor que a minha? Por que que as coisas na vida dele ou dela dão certo e na minha parece que não dão? Parece que eu estou congelado aqui no mundo. Eu não consigo progredir, nem espiritualmente, nem financeiramente, nem fisicamente, nem emocionalmente. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando várias situações que a gente convive na igreja. Eu fiquei pensando em irmãos da igreja que passam por algum tipo de dificuldade,
perguntando para Jesus, assim, por exemplo, eu fiquei pensando, as irmãs que não casam perguntando para Jesus, Jesus, por que todo mundo casa e não eu? E Jesus respondendo assim, que te importa? Segue-me. Jesus, por que todo mundo tem filho e não eu? Que te importa? Segue-me. Jesus, por que todo mundo aqui tem uma família boa, feliz, e a minha família é um destroço, é uma bagunça, o pessoal não se converte? Que te importa? Segue-me. Mais uma vez, Jesus estava realinhando a vida de Pedro à vontade de Deus. É engraçado, irmãos, quando a gente estuda a vida de João, de fato, João foi um homem muito amado por Deus. Não é à toa que a Bíblia chama ele de discípulo a quem o mestre ama. João, ele teve a honra de pastorear a igreja de Éfeso. E João pastoreou a igreja de Éfeso num dos melhores tempos da igreja. Porque quando João pastoreou a igreja de Éfeso ela era conhecida como a igreja do amor, que amava o Senhor. Não era como a igreja de Corinto, né, que era uma bagunça, uma confusão, ninguém conseguia se entender. A igreja de Éfeso foi, de certa forma, uma boa igreja de ser pastoreada. João, ele viu todos os apóstolos serem mortos e ele sobreviveu. Ele passou pela destruição de Jerusalém, ele passou pelas perseguições de Roma à igreja e ele vivo. Quando a gente vai ler lá em Apocalipse, você começa a ver que João, ele tem a visão de Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 1 diz que ele tem uma visão numa ilha chamada Patmos, é onde ele recebe a revelação de Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma pequena ilha cheia de pedras, de mais ou menos uns 40 quilômetros quadrados. Ela dá a zona urbana de Piripiri no máximo. 10 por 4, é isso. Dá mais ou menos a zona urbana de Piripiri. Irmãos, a ilha de Patmos, ela era conhecida como uma ilha de extremo sofrimento. Porque a ilha era uma ilha vulcânica, significa que quase não tem areia, só tem pedra. E só era mandado para lá aqueles presos que Roma sabia que lá iam morrer. E não tinha como fugir. O mar em volta da ilha, não tem nada perto da ilha. A ilha recebe tempestades muito fortes. Algumas pessoas dizem que a parte da revelação de Apocalipse, quando João fala assim, a sua voz era como um trovão, ou muitas correntes de água, era João comparando a voz de Deus com a voz da água quando bate nas pedras de Patmos e estoura tudo, né? Irmão, João, ele foi levado para a ilha já idoso, talvez com 80 ou mais de 90 anos de idade. Ele foi levado para uma mina, preso pelo evangelho, idoso. A Igreja Católica, ela construiu um mosteiro em cima de uma caverna que eles acreditam que foi onde João recebeu a revelação de Apocalipse. É uma fenda numa rocha escura. Lá dentro, provavelmente, se for o local, João dormia na pedra. E naquela pedra, quando ele olhava para cima, tem 3 buracos na rocha, onde eles acreditam que o Senhor apareceu e deu a revelação. Quando a gente olha para a vida de João, parece que a vida de João foi uma vida fácil, se comparada com a de Pedro, né? Que foi morto por Roma. Irmãos, imagine João, ele já era um homem idoso, e agora na terceira idade, ele estava dentro de uma caverna, preso pelo evangelho. Você já dormiu numa pedra? Você já dormiu no chão? Eu e o Kelso já. É terrível. É uma sensação, para quem está acostumado a dormir em cama, é uma sensação terrível. Irmão, João ficava ali na ilha de Patmos, sabendo que todos os seus amigos já tinham morrido, já estavam com o Senhor. Já dormiam no Senhor. Mas ele não. Ele estava ali na ilha de Patmos, preso, talvez recebendo as únicas notícias que vinham das igrejas era: João, mataram mais uma família. João, lembra daquela família que você pastoreou? Roma incendiou a casa. Na época, irmãos, os romanos, eles pegavam os cristãos, colocavam ele numa madeira, jogavam óleo e acendia
botava fogo nos cristãos vivos para eles iluminarem as ruas de Roma. Você imagina o que naquela ilha de Patmos João sofreu, ouviu e viu. Com certeza João preferia ter tido a vida de Pedro, ter sido morto e estar com o Senhor na glória. Quando a gente olha para a vida de João e para o final da vida de João, parece que aquela inveja que Pedro sentiu de João, de que ele iria viver muito, não faz mais tanto sentido. João viveu muito, mas a vida dele de forma alguma foi boa. João viveu, mas glorificou a Deus com seus sofrimentos. Pedro glorifica a Deus com a sua morte. João glorificou a Deus com a sua vida. Não foi fácil. Esse texto, ele me traz a lembrança, irmãos, de que às vezes nós olhamos para a vida dos outros e dizemos assim: Senhor, eu também sou teu filho. Por que o Senhor não me dá a vida de tal pessoa? Mas, irmãos, só o Senhor sabe as dificuldades, os problemas e o fim da história de cada um de nós aqui nessa terra, irmãos. Nós não temos controle, nós não podemos se comparar com ninguém. O Senhor tem uma vida especial para nós, uma trajetória que é só nossa, que Ele preparou para nós. Eu pensando nisso e conversando com um irmão que perdeu os rins, quando eu conversava com ele, já no final do culto, a gente falou sobre esse texto, eu dizia para ele assim, sabe? Tem uma alegria que pode consolar o nosso coração, é que um dia, todos nós, vamos se encontrar com o Senhor da glória. Irmãos, lá não vai ter mais hemodiálise, velório, dor, enterro, sofrimento, falsa expectativa. Um dia, toda a igreja do Senhor vai se encontrar com o Senhor nos céus. E as coisas que são velhas, irmãos, elas vão se passar, e as coisas que nos preocupam nessa terra, as coisas que nos angustiam nessa terra, as coisas que nos trazem alguma inveja nessa terra, elas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer novo no Senhor. E é assim que esse texto termina. Prometendo, esse texto ele termina com uma promessa, que um dia ele vem. E ele vem e vai levar o seu povo para si. Essa é a promessa que firma, irmãos, o nosso coração. Quando os dias de angústia, de dificuldade, eles batem no nosso coração, quando os dias de medo, de dor batem no nosso coração, a única resposta, às vezes, que nós temos do Senhor é: segue. Segue. E a única esperança que nós temos no Senhor é que um dia Ele vem. Amém? Queria orar com os irmãos. Deus, o Senhor é a nossa esperança e o nosso consolo. É em Ti que nós temos resposta para a nossa alma, é em Ti que o nosso coração encontra descanso, Deus. É na Tua voz, Pai, que nós recebemos orientação. Ajuda o nosso coração a Te amar, ajuda a nossa alma a ter desejo e prazer no Senhor, Pai. Ajuda o nosso coração, Deus, a ter o Senhor como bem maior e as dores dessa vida, as angústias dessa vida, as situações dessa vida, as decepções, as frustrações dessa vida, os pecados, eles vão ficar um dia nessa vida, Deus, e o Senhor vai enxugar, Deus, do nosso rosto toda lágrima, e não vai haver mais choro, e nós vamos estar como a Tua igreja nos céus eternamente contigo. Ajuda o nosso coração, Deus, a confiar em Ti quando os dias maus vierem. Ajuda o nosso coração a se manter firme quando a dúvida apertar, Deus, o nosso coração. Nos ajuda a Te seguir, Deus, sem olhar para os outros, para o lado. O Senhor é quem cuida do Teu povo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Anderson.